chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Vou abaixar aqui o nosso som, porque eu estava te acompanhando aqui com a entrevista do Fausto sobre a PEC emergencial. E a gente vai dar sequência, viu, Glauco? A gente vai falar aqui com uma pessoa que está passando por necessidades, né? Enfim, por conta de toda essa polêmica, né? Enfim, do governo Bolsonaro, essa ajuda que não chega, e vamos também falar com uma pessoa a respeito dessa PEC emergencial. Inicialmente, a gente vai conversar nesse momento com a Tatiana Maria, ela que é corretora de seguros, e vai contar para a gente a experiência dela nessa pandemia. Olá, Tatiana, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Estou muito feliz em poder externar um pouco o que a gente está passando, né? Aqui em casa agora está a pior fase, porque eu ainda tinha um pouco de dinheiro guardado, né? Como eu te falei, eu trabalhei anos como produtora cultural, depois trabalhei no programa Crescer, né? Nessa época de 2005 para cá, eu não fiquei rica, mas vivia muito bem, confortavelmente, né? Aí no programa Crescer, quando houve o golpe, né? Que todo mundo sabe, desculpa falar, né? Em termos políticos, né? Porque já todo mundo sabe que foi golpe, né? O Temer resolveu mudar o programa Crescer, né? Nós, orientadores de crédito, que trabalhávamos direto nas comunidades, orientando os empreendedores, principalmente os autônomos, direto nas comunidades, para poder fomentar o comércio local, né? Começaram a ser demitidos em massa, e o Temer começou a colocar o programa Crescer, e as pessoas começaram a ter que colocar o Bolsa Família como garantidor, né? Ou seja, a pessoa, se não pagasse, iria pagar com o Bolsa Família, né? Então, aí eu engravidei em 2015, depois que eu saí do programa Crescer, né? E quando eu voltei, né? Pensando, o que eu vou fazer? Aí eu voltei a trabalhar no que eu trabalhava bem antes de ser produtora cultural. Eu e uma amiga de anos, a gente resolveu abrir uma empresa. Em 2019, né, com a minha experiência e os nossos contatos, de uma empresa corretora de seguros, na qual a gente iria vender um plano de saúde direcionado ao funcionalismo público. Bom, o que aconteceu? Aconteceu a pandemia justamente quando a gente iria iniciar efetivamente os nossos trabalhos, a empresa estava tudo ok, tudo em ordem, né? E aconteceu a pandemia. Bom. Agora, Tatiana, você já vai me contar depois, claro, já apresentar a Tatiana, que ela já está no ar. Eu vou inserir aqui na nossa conversa a Tatiana, e depois você vai me contar, depois veio a pandemia e o que aconteceu justamente com esse novo trabalho, enfim, como corretora de seguros, com a empresa, o que aconteceu. A gente vai apresentar agora a Paola Carvalho, ela que é diretora da Rede Brasileira de Renda Básica. Olá, Paola, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com a Tatiana, contigo. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante no Brasil atualmente, né? Acho que depois da vacina, o auxílio emergencial é o segundo tema mais importante pela sobrevivência da população. Exatamente. Bom, Paola, com o novo teto de 44 bilhões definido pela PEC emergencial, aprovada pela Câmara dos Deputados e que vai ser promulgada hoje pelo Senado, mais de 17 milhões de brasileiros vão ficar sem esse auxílio emergencial, justamente as pessoas mais vulneráveis. A gente tem aqui um dado, inclusive, que, ao que parece, 1 a 4 pessoas, né, que recebiam esse auxílio no ano passado. Como é que é essa conta que vocês estão fazendo em relação às pessoas que não vão receber e que recebiam esse auxílio emergencial no ano passado? Então, na verdade, para a gente é bastante preocupante. A gente ainda está encontrando formas de debater com o Congresso e também
com a própria justiça, né, sobre essa questão do teto de 44 milhões, porque o teto, na verdade, ele é uma prensa contra a população. Quando a gente vê o auxílio emergencial de 600 e 1.200 e compara ele já com a extensão, né, de R$300, a gente vê que esse auxílio já foi reduzido consideravelmente. Foram 14 milhões de pessoas a menos quando passa para a extensão de R$300. O que acontece, né? Quando tu estabelece um teto de 44 bilhões, tu está dizendo o seguinte: precisa colocar um programa emergencial da envergadura que teve o auxílio dentro desses 44 bilhões. Portanto, para caber, a gente precisa cortar. E não é cortar somente o valor do auxílio, né? Que nós passamos de um patamar de 600 e 1.200 e agora a defesa do governo é que a gente passe para um patamar em média de R$250, mas tem aquelas duas graduações, né, que o governo está defendendo, 175 e 375 se for mãe solo. Além de baixar o valor, nós temos também a situação de baixar o número de beneficiados. O que acontece, né? Como o governo vai apresentar uma medida provisória, nós estamos muito atentos em quais são os critérios adicionais que o governo vai estabelecer, porque esses 44 bilhões, infelizmente, aqueles 68 bilhões de pessoas que foram atendidas nos 600 e 1.200 vão ter que ser cortadas pelo menos até 40 milhões de pessoas. Portanto, 28 milhões de pessoas vão ter que ser cortadas, além do benefício que é muito aquém do que as pessoas precisam para sobreviver. Exato. Agora, a Tatiana, ela estava contando a história dela em relação, ela tinha acabado de abrir, né, uma corretora de seguros, né, enfim, teria que ter um reforço, né, também para essas pessoas, para os microempresários, enfim, para poder conseguir manter essas empresas abertas também, né, Tatiana, né, Paola, desculpa. Na verdade, a gente tem a compreensão. O auxílio emergencial ele foi destinado para os microempreendedores individuais, né, para as pessoas desempregadas e para os trabalhadores informais. Em verdade, esses microempreendedores poderiam se habilitar a receber, só que vários gargalos aconteceram, né? Tu imagina que na lei nós não conseguimos aprovar que as pessoas que tiveram lá em 2018 uma renda que passasse um pouquinho, que fosse do teto do imposto de renda, por exemplo, 22.852, não poderiam receber. Depois, com a extensão, também ampliou para 2019. E o nosso medo é que agora amplie para 2020. Que significa que as pessoas como a Tatiana perderam as possibilidades, né, de sobrevivência com a sua própria empresa, né, ou com o seu pequeno negócio, ou no seu trabalho informal, pudessem receber o auxílio emergencial. O que nos preocupa é que os critérios para tirar as pessoas do auxílio emergencial em 2021 sejam ainda mais severos e tire muitas pessoas que efetivamente precisam do benefício. Exato. Tatiana, agora conta pra gente, chegou a pandemia, você estava aí, né, com a tua corretora de seguros, tinha acabado de abrir, e aí o que aconteceu? Bom, o que aconteceu? Que nesse meio tempo, justamente a minha filha resolveu se separar e veio para cá, para minha casa, né? E a gente pediu, ela tinha se inscrito também no Bolsa Família, no final do ano de 2019, e para minha surpresa ela não recebeu nem o Bolsa Família, né? E muito menos, desculpa, eu tive que segurar o celular, e muito menos auxílio emergencial, que não recebeu até hoje, tá? Então eu tive que praticamente ter o dinheiro do auxílio emergencial e um pouquinho de economia, muito pouco, eu vou te dizer bem a verdade, não era muito, né? Ajudar ela e meus 2 netos e mais meu filho pequeno. Aí quem tá me ajudando hoje, né, é o pai sócio-afetivo do meu filho. Porque se não fosse ele, que na realidade o pai biológico não ajuda em nada, né? Se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim hoje, né? Nem dos meus 2 netos e nem da minha filha, que até agora não recebeu o auxílio emergencial, né? E nós, né, aqui na cidade onde eu moro,
né, eu não pude nem me inscrever no Bolsa Família quando meu filho nasceu, né? Por quê? Porque eles me conhecem aqui muito no município, sabem que na cabeça deles eu não faço parte do meio extremamente pobre, né? Então, o que eu te digo, né? Como é que eu vou me manter e manter a minha filha e meus 2 netos e meu filho com R$250? Isso é um absurdo, né? Um absurdo. E eu fico pensando, a Paola me conhece bastante, a gente vem conversando depois que a gente se conheceu no meio dessa pandemia, ela me ajudou muito a manter a serenidade, vamos dizer assim, né? Porque ela tem esse jeito extremamente calmo, né? De conseguir ter pulso firme, né, Paola, nas questões que tem que ser. Então eu vi ela como uma pessoa que batalha por mim, batalha pela minha filha, né, batalha por uma comunidade no geral. Desculpa, Paula, eu me emociono com essa situação toda, porque eu não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser do futuro das pessoas pobres, porque eu me preocupo muito com esse tipo de pessoa, sabe? Me preocupo demais, e tá difícil para mim, tá? Tu imagina para essas pessoas que esse governo desgraçado, desculpa o termo, me tirou até o Bolsa Família dessas pessoas, gente. É inadmissível isso. E ele ainda tem seguidores, sabe? Aqui na minha cidade, é uma cidade cheia de seguidores dele, entendeu? Eu moro em Cidreira, sabe? Aqui eu tô desabafando, sabe? Porque do jeito que tá, não dá para sobreviver. Né, Paola? Tu sabe, não, a minha situação não é uma situação 100% terrível, sabe? Mas está indo para esse patamar, entende? Está indo, sabe? Porque eu não me enquadro nem no grupo de extremamente pobre, porque, né? E nem no grupo de médio, nem de nada, né? E nós, assim, a minha sócia, o pessoal do MEI, que tanto eu, Tatiana, trabalhei no programa Crescer para ajudar, nós seremos excluídos desse novo auxílio, sabe? E eu dando uma olhada, eu vejo algumas lives da Paola, eu não tenho visto todas, Paola, porque me deixa extremamente nervosa. Paola sabe que eu tive Covid, sabe? E isso fez eu repensar muito a minha vida, sabe? Porque eu não sabia se eu ia viver, eu não sabia se eu ia morrer, sabe? Esse vírus é um vírus terrível, porque tu tá numa roleta russa, diferente de uma arma que tu pode colocar ali, se eu não me engano são 8 balas. Eu me senti com um revólver na minha cabeça, que tivesse capacidade para 2, sabe? Como se aquele revólver tivesse apontado para mim e eu não saberia qual seria a bala que ia vir na minha cabeça, né? Aí tendo que ajudar meu filho, tendo que ter estrutura para minha filha, dos meus netos, sabe? Então eu fico pensando o que acontece com essas pessoas que não têm condições, não tem nada, sabe? Eu tô assim, ó, extremamente abalada psicologicamente, né? Bom, essa é a grande verdade. Entendi. E tem muita gente assim, sabe? As pessoas conscientes. Desculpa o desabafo. Não, exatamente, eu ia tocar nesse assunto. A nossa solidariedade a você, toca a fundo as suas palavras, né? Em mim, particularmente, tenho certeza que nas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso jornal, a nossa solidariedade a você, por tudo que você está passando e essa sua posição, né? Enfim, certamente aí classe média que está se empobrecendo cada vez mais, né? Está empobrecida, e mesmo assim, né, você tendo esse olhar aos mais vulneráveis, aqueles que estão muito piores, né, do que você, né? Isso aí toca profundamente. Paola, essa rede brasileira de renda básica, né, esse trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho muito importante nesse momento, em relação a essas pessoas que estão sofrendo com a Covid
em relação à saúde, em relação à falta de dinheiro, como o depoimento da Tatiana, né, Paola? Na verdade, me emociono muito. Eu conheci a Tatiana por causa do auxílio emergencial, né? E a Tatiana e tantas outras mulheres e homens também, que, na verdade, a gente tomou uma decisão, né? De o ano passado, quando foi implementado o auxílio, e nós lutamos muito para que ele acontecesse. Nós vimos que algumas formas que o governo optou por implementar o auxílio seriam mais dificuldade para algumas pessoas, né? E vimos que se a gente não se organizasse enquanto organizações para acompanhar os beneficiários, para entender o que os beneficiários estavam passando, nós não conseguiríamos dar continuidade à nossa luta por uma renda emergencial e depois permanente, né? Então, nós tomamos essa decisão e, a partir daí, minha página à disposição para combater fake news, para dar orientações, para saber o que as pessoas estavam passando. E assim conhecemos a história da Tatiana, da Tânia e de tantas outras pessoas que nos trouxeram uma luz, assim. E nós tínhamos priorizado do ponto de vista das nossas posições enquanto organizações e da luta pela emergência. Por isso que a gente hoje ocupa, por exemplo, esse espaço de discussão e esse espaço de entrevista, super ansiosos assim com o que vai acontecer com o auxílio em 2021, mas também sabendo que nós conseguimos nos aproximar muito dos beneficiários e que isso fortalece a luta pelo auxílio e fortalece a luta de garantir a derrubada desse teto e um auxílio digno para essas pessoas. Paola, você viu que o governador do Piauí vai pagar um auxílio de R$1.000 aos funcionários do setor de bares, restaurantes e eventos. Essa medida devia ser replicada pelo Brasil, né? Não tenho dúvida. Na verdade, a gente sabe que os estados e municípios eles têm menor capacidade de endividamento do que o governo federal, né? O governo federal está com ele a boa possibilidade de tributação e a concentração desses tributos em nível nacional. Essa é a grande discussão dos estados e dos municípios. Nós estamos acompanhando lá o envolvimento dos governadores e prefeitos no sentido de garantir a vacinação e de garantir também o distanciamento social, né? Na contraordem do governo, inclusive, né? Isso foi uma reação a uma contraordem do governo que deixou, durante o ano de 2020 e agora início de 2021, a população bem confusa sobre o que afinal de contas é para fazer, né? Quando a gente minimiza o que a gente está vivendo, seja do ponto de vista do auxílio emergencial ou da vacina, a gente passa uma contra-informação para a população, e essa é a nossa responsabilidade. Os governadores, eles podem e devem tomar atitudes de renda da sua população, e nós sabemos que o auxílio em 2021 foi o que manteve estados e municípios vivos, porque o PIB seria muito mais baixo do que foi se nós não tivéssemos o auxílio emergencial. Nós sabemos que os municípios conseguiram um mercadinho do bairro, a ferragem pequena, o supermercado, ele conseguiu sobreviver nesse período e não demitir mais pessoas graças ao auxílio emergencial. Chegar porque as pessoas conseguiam comprar e fazer o dinheiro girar. Dinheiro na mão das pessoas mais pobres, o dinheiro que estica a economia. Por isso que governadores e prefeitos estão preocupados em estabelecer suas políticas regionais. Preocupados com essa outra contra-informação que o governo federal está dando sobre o auxílio emergencial, e também por entender que se o dinheiro não girar no seu estado e no seu município, o seu estado vai ser mais punido ainda pela situação do coronavírus, né? Então a gente louva as iniciativas do da Bahia, também tem. Então aqui no Rio Grande do Sul a gente tem discutido com o governador Eduardo Leite, então a gente tem tentado em todos os espaços fazer esse debate também. Exato. Agora, a Paola só vai começar a receber, inclusive, esse auxílio emergencial em abril, né? Quer dizer, e daqui até lá, como é que fica também a situação das pessoas, que elas já estão sem o dinheiro? E outra, vai dar para pressionar novamente os deputados, parlamentares, para tentar aumentar o auxílio emergencial? Você está falando da PEC emergencial, né? É possível aumentar esse auxílio? Então,
nós estamos com as organizações na luta, né? Tem o Dia Nacional de Luta e Mobilização pelo Auxílio, agora dia 18, essa semana. Tem uma medida provisória a ser apresentada pelo governo federal. É nessa medida provisória que vai aparecer os critérios, tanto de valores, quanto os critérios para inclusão, quem é que vai entrar e quem é que vai sair. E a nossa pressão com o Congresso é que o Congresso vote essa medida provisória, porque a medida provisória que baixou para R$300, a Câmara não votou, né? Deixou, o Rodrigo Maia sentou em cima lá, guardou na gaveta e deixou lá, sem a apreciação dos deputados e deputadas para o debate que era necessário ter sido feito. Então, a gente está pressionando que o Congresso vote essa medida provisória, que os debates em relação a isso aconteçam. E o que a gente vê, infelizmente, é uma grande chantagem, né? Porque o governo pressionou a Câmara, tinha que botar uma vez a PEC emergencial para pagar ainda em março os beneficiários. Aí votou a PEC emergencial e jogou para abril, né? Agora vai encaminhar a medida provisória, Se o Senado quer debater, vai empurrar para maio, porque nós estamos em abril, estamos hoje 15 de março, né? Metade de março. Infelizmente, o que a gente tem é uma grande chantagem com a dor do povo, né? Seja com o auxílio, o governo joga essa necessidade para conseguir aprovar suas maldades e empurrar para frente as coisas que deveriam ser implementadas. Uma marca absurda, né, de mortes por dia em relação ao coronavírus. Nós temos 14 milhões de desempregados, mais 5 milhões de desalentados. Quer dizer, nós chegamos a uma marca no Brasil que não pode esperar, né? Não podemos esperar. Aliás, nós estamos em março e o governo não decretou calamidade. Não sei se vocês se deram conta, mas o decreto de calamidade pública, o decreto de emergência, ele foi até dezembro de 2020. Em janeiro, ele deveria ser reeditado, exatamente para que o governo pudesse buscar outros recursos para implementar políticas mais emergenciais nesse momento. Não decretou emergência. Eu não sei o que espera para que se torne emergência, né? Eu vi um estado aqui que as pessoas estão fazendo filas de 5, 6 horas. Infelizmente, essa é uma dor do final de semana. 5, 6 horas na porta para tirar a certidão de óbito. No cartório. Tamanha as mortes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, gente, assim, eu não sei o que esse governo espera de emergência para tomar uma atitude enquanto governo. Exato. Bom, e Tatiana, para a gente encerrar, que recado você gostaria de passar aí para os nossos governantes, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista? Gente, não sei nem o que dizer, mas vacina. A gente precisa de vacina para conseguir sobreviver. Sem a vacina, o povo vai morrer de penca. E é o que está acontecendo. E é o que ele está querendo. É um projeto de governo isso. É um projeto de governo matar o pobre, matar o idoso, matar as pessoas que têm comorbidades, né? É um projeto de governo. Não tem outra explicação. Porque se tivesse qualquer outra explicação, né, eles já estariam dizendo: a gente precisa de vacina para poder ir trabalhar. Só isso, né? E um auxílio digno, né? R$600, R$1.200 não é um valor, vamos dizer assim, o ideal, porque olha o preço que tá. O óleo a R$9, né? Um arroz a quase R$8 aqui na cidade. Uma carne de segunda, né? Aqui uma paleta tá R$31, R$32. Uma paleta, gente, sabe? Então, a gente precisa de um auxílio digno. Mas R$600 e R$1.200 já ajuda um pouco. Já ajuda um pouco melhor. Agora, R$250, para mim, isso aí é inadmissível para nós que pagamos nossos impostos, gente. Esse dinheiro tem que voltar para nós. A gente não tá pedindo esmola. R$250 eu vejo como esmola, né? A gente paga imposto, né?
paga imposto em tudo, até no ar para respirar, né? Eles estão querendo agora cobrar dinheiro da luz solar, sabe? Então, assim, ó, daqui a pouquinho a gente está pagando para respirar. E esse dinheiro não volta para nós, sabe? Os outros países todos ajudando, todo mundo, todos os países estão ajudando a sua população a passar por isso junto com a vacina. E o Brasil está nesse programa da morte. Exato. Bom, aí só encerrando e acrescentando o que você está falando, né, Tatiana, realmente nem ar, nem oxigênio, né, as pessoas Exatamente. não têm, né, nem oxigênio, estão morrendo aí sufocadas. Bom, com esse alerta, com esse desabafo, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Muito obrigada a Tatiana Maria, ela que é corretora de seguros, e também a Paula Carvalho, diretora da Rede Brasileira de Renda Básica. Muito obrigada a vocês duas. Um forte abraço, muita força. Até mais. Obrigada. Bom dia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.